Capítulo 8. O Poço. Eu sabia que um encontro com um mundo inteiramente novo estava logo à frente. Me sentei na borda do poço com os pés nele, com grande entusiasmo. Quando abaixei os pés, senti uma grande sensação de paz e alegria que não dá para imaginar. Me inundou da cabeça aos pés. A água estava fria, mas não tão fria, e mesmo ela vindo até os meus joelhos, nenhuma parte do meu corpo ficou molhada. Fluindo para fora da borda e no poço, eu fiquei completamente submerso. Eu abri os meus olhos para olhar debaixo da água, esperando que fosse arder os meus olhos embaixo da água, mas isso não aconteceu. A água era realmente agradável a todos os meus sentidos, e para minha surpresa, o poço imediatamente se abriu e se tornou muito amplo. Começando a nadar, eu vi diferentes níveis dentro do poço. Os níveis eram aberturas onde se poderia nadar através e permanecer naquele lugar. Todos os níveis tinham entradas que levavam a uma determinada profundidade no poço. Cada entrada tinha outra entrada, e todas elas eram idênticas. A entrada no topo era chamada de elogio. A porta era lisa, de cor marrom. Escrita nela estava a frase: "Eu sou a porta". Era feita de um carvalho e tinha um botão nela, tornando a entrada facilmente acessível. Olhando para baixo de mim, eu vi os níveis mais profundos. As entradas nos níveis mais profundos eram raramente usadas. Seria difícil listar todas as portas, mas os dois que mais se destacaram foram adoração e espera. Eu entendi que as pessoas que entraram nos níveis mais profundos da sua presença tinham estado em sua presença por tanto tempo que eles começaram a andar nela em todos os momentos e continuaram indo mais profundo. A única maneira de sair daquele lugar era nadar voluntariamente para cima e para fora. Eu comecei a me perguntar se eu teria que ir para o topo novamente para obter uma nova lufada de ar. Mas o Espírito Santo logo me disse: respire. Confiando na sua palavra, então eu respirei fundo e descobri que a respiração não era um problema embaixo daquelas águas. Enquanto eu nadava ao redor, eu senti um chamado de algo acenando de um nível tão profundo no poço e eu não podia vê-lo direito. O aceno tornou-se tão forte que eu não podia resistir a ele. Eu me rendi ao chamado das profundezas. Enquanto eu me rendia, eu comecei a ser sugado para as profundezas por uma força muito forte. Aconteceu rapidamente e sem esforço. Depois de cerca de alguns minutos, eu apareci através do fundo do poço em um mundo completamente diferente. Eu desembarquei em terra, olhei para cima e vi um outro portal idêntico ao que eu vi no fundo das águas. Era como um reflexo. Olhando em volta, eu vi a perfeição, preservação em todas as direções. Esse mundo era vasto e bem emaranhado. Tudo estava em seu perfeito lugar e era cheio de glória. Havia multicoloridas flores, árvores, o céu, a terra, tudo tanto quanto o olho natural poderia ver, eram perfeitos e bem preservados. No caminho à frente, tinham 9 metros de largura em um caminho de terra que direcionava
para baixo no meio desse mundo. Eu podia ver nomes flutuando no ar. Os nomes eram livros da Bíblia e estavam cobertos de glória. Os nomes eram quase 1 metro de comprimento e quase meio metro de altura, com um comprimento variável, dependendo do número de letras. Eles estavam girando no ar. Eu olhei para eles continuamente e o Espírito Santo então falou: "Tome Isaías e coma-o." Eu não tinha certeza de como eu iria comer, mas eu abri a minha boca e quando eu fiz isso, o nome Isaías encolheu para caber na minha boca. Na minha boca era doce como mel e descendo pela minha garganta parecia água. Surpreendentemente, não havia nada desagradável em comer o nome Isaías. Naquele momento, eu não entendia, mas eu sabia que mais adiante eu iria saber mais sobre isso. Atrás de mim veio um som muito familiar. Era o som de um cavalo em pleno galope. Como um relâmpago e cheio de energia, Gibraltar correu em minha direção. Girando como um atleta de trilha que estava prestes a receber um bastão, então eu corri em direção a ele. Conforme ele ia passando perto de mim, eu peguei o chifre da sela e me joguei em cima dele. Agora, em uma unidade mais forte do que tinha antes, continuamos na direção do pôr do sol, correndo pelo caminho de terra. Olhando ao redor, montado nele, tudo nesse mundo estava em seu lugar exato, e nós estávamos indo em uma direção perfeita. Depois de 1 hora mais ou menos, eu comecei a ver um penhasco a certa distância. Quando chegamos nele, Gibraltar desacelerou para um ritmo de passeio e parou na borda. Eu desmontei de Gibraltar e olhei para o vale. No vale estava um campo de homens. Havia muitas tendas montadas em uma ordem correta, e enquanto alguns homens estavam se movendo de tenda em tenda, outros estavam conversando. Esses homens me pareciam muito familiar. Todos eles tinham um olhar em seus olhos, que era forte e firme. Eles estavam sempre conscientes do que estava ao seu redor. O foco deles era singular, e eles tinham uma devoção que era intransigente. Eu queria ir para o acampamento e olhar ao redor antes do sol se pôr totalmente. Continuei seguindo o caminho mais próximo para baixo e deixei Gibraltar no topo do penhasco para ser o meu vigia. Tomei um caminho através de uma fenda nas rochas. Logo o vale se abriu e havia uma grande tenda em frente a mim. Eu andei na tenda invisível e vi 3 homens sentar-se. Um deles era obviamente o líder instruindo os outros 2 homens. Era o rei Davi. Ele estava terminando algo e virou-se para um dos homens, dizendo: "Joabe, você entende?" Com um olhar feroz de intensidade e devoção, Joabe falou uma palavra: "Sim." Virando-se para o outro homem, ele disse: "Jazobeão, você entende?" Ele também respondeu: "Sim." Quando esses homens falaram, o espírito do temor do Senhor veio sobre mim de uma maneira forte. Era poderoso. Eu não somente entendi esses homens, mas eu também andei neles. Eu saí da tenda e voltei até Gibraltar. Agora já era de noite no vale. Olhando para o vale mais uma vez, eu vi muito claramente o temor do Senhor nesses homens, que estavam andando em um tipo de adoração a Deus. Ele cobriu o vale na proteção santa, o temor do Senhor.
Naquele instante eu entendi como Davi e os seus homens se tornaram poderosos e como se fortaleceram no Senhor. Eles caminharam no temor do Senhor. Eles entraram nesse temor do Senhor. Assim, eles ficaram protegidos. Sim, o espírito de poder e outras qualidades determinadas estavam presentes, e eles lhes permitiu fazer coisas poderosas e surpreendentes. Mas foi o espírito do temor do Senhor que os protegia do ataque em todas as direções, até de si mesmos. O temor do Senhor era a fundação de cada passo que eles davam. Maravilhado, eu agradeci ao Senhor. Percebi que estava ficando tarde e eu precisava de descanso. Quando deitei com sono e meditando no dia e em tudo que o Senhor tinha feito, eu percebi que estava agora no Vale dos Reis. E a única entrada para a percepção de que você é um rei é através das profundezas da fonte da sua presença. Eu também compreendi que entrei nas profundezas da fonte da sua presença necessária andando com Ele. Em um maior nível de compreensão e verdade, com véus sendo puxado para fora dos meus olhos, a um ritmo acelerado, eu fui dormir. Quando acordei, estava no meio da manhã, e o campo dos homens abaixo de mim já tinham sido levados para a esquerda para a próxima batalha. Eu sei que eles saíram em silêncio, porque eles não me acordaram, mas pela hora do dia eles foram bem rápidos e com grande precisão. Montei em Gibraltar e voltei para o vale, onde vimos os passos dos homens e a direção na qual eles foram. Os passos pareciam enraizados no tempo. Os passos que foram deixados no orvalho da manhã, todos apontaram na mesma direção. Nenhum passo parecia ter sido desperdiçado. A sabedoria na qual esses homens trabalhavam e caminhavam estava em unidade com Deus e entre si. Eles caminharam com o sol em suas costas. Gibraltar e eu continuamos na mesma direção que os outros homens. Havia uma brisa suave e estava bastante agradável. Nesse momento parecia que nada estava com pressa e tudo acontecia como deveria acontecer, quando era necessário acontecer. Havia o tempo nesse mundo, mas o tempo era medido com tanta precisão que não havia outra coisa senão um único tempo, o tempo de Deus. Olhando para o futuro, havia terra em todas as direções que se estendiam até onde os olhos podiam ver, com poças de água dispersas por toda a parte. Era exatamente como eu tinha visto quando eu estava na primeira costa, com vista para o vale com Jesus. Minha visão espiritual nesse lugar foi novamente ampliada, me permitindo ver com grande clareza e com detalhes. Muitos quilômetros à minha frente, muito além do que se poderia ver, até mesmo com um telescópio, eu vi um pódio de ouro. O pódio parecia um púlpito de uma igreja moderna. Ele era cerca de 1,5 metros de altura, 1 metro de largura e meio metro de espessura. Em cima, no topo desse pódio, havia uma Bíblia que virou-se a página para Êxodo 35. Enquanto eu estava pensando sobre esse pódio de ouro e a Bíblia, de repente eu já estava instantaneamente ao lado dele, ainda montado em Gibraltar. Agora também o Senhor Jesus estava de pé ao lado do pódio e eu fui levado diretamente a ele. Ele me olhou com graça e disse: sempre que isso acontecer com você no futuro e até mesmo agora, sempre será para um propósito divino.
A translocação no espírito, como Filipe experimentou, isso vai se tornar comum conforme o fim se aproxima. Sempre que a translocação acontecer, ela terá um propósito divino do ministério. Às vezes eu vou ter que ir e fazer alguma coisa, e outras vezes será para revelar alguma coisa para você. Você não pode ficar confuso ou com medo quando isso acontecer. Você irá encontrar falsos profetas e os seres das trevas que também fazem isso. Haverá duas indicações para o que está acontecendo. Confiram e provem de mim. Num instante, antes da sua translocação ou de alguém que estiver translocando em seu meio, haverá duas coisas que são seus dois sinais: o meu amor e a minha luz. O meu amor e a minha luz se manifestarão através de você e irá adiante de você. Se alguém está realmente andando comigo, então o meu amor e a minha luz chegará antes que isso aconteça. Quando você crescer, você será capaz de discernir o meu amor e a minha luz, da luz escura e da presença escura. Com um sorriso no rosto, Jesus continuou: agora, com a finalidade de trazê-lo aqui, olhe para Êxodo 35. Então, olhando para Êxodo 35, era uma experiência totalmente nova nesse mundo. Quando olhei para a passagem, as palavras vieram vivas e começaram a surgir a partir das páginas. Como elas estavam saindo das páginas e se tornando mais e mais vivas para mim, um homem apareceu ao meu lado. Ele era muito robusto, baixo e extremamente forte. O Senhor apontou para o homem. Eu saí de perto de Gibraltar e fui ver o que o homem tinha a dizer. Ele era um homem muito gentil e caloroso. Ele falou com uma voz rouca e se apresentou. Ele disse: meu nome é Bezalel. Fui enviado para instruí-lo de alguma forma. Eu olhei para Jesus, acenando a cabeça, então ele continuou: ele é o caminho, e esse é um caminho. O que eu fui enviado para lhe ensinar, você deve ver por si mesmo. Assim como essas palavras, há uma visão. Quando o Senhor me ungiu com o espírito de sabedoria e o espírito de compreensão e conhecimento, em todo o lavor, ele pegou um pouco do que eu tinha conhecimento e foi perfeito. A maioria do que eu recebi eu nunca tinha imaginado. Quando essas manifestações do Espírito vieram sobre mim, foi-me revelado com o que o produto finalizado parecia. Eles me deram a compreensão de fazê-las passo a passo. Eles também me deram a visão criativa e a habilidade para criar, usando algumas das coisas que eu conhecia e muito do que eu não conhecia para criar exatamente o que o Senhor queria. O espírito de sabedoria e entendimento também me permitiu ensinar os outros a fazer as mesmas coisas que eu tinha sido ensinado. Não era complicado. O Senhor me mostrou uma visão do produto finalizado e que a única coisa que eu tinha a fazer era entregar os meus membros para a compreensão que Ele me deu passo a passo. Ao criar algumas coisas, o Senhor me mostrava cada passo que eu tinha que tomar antes de começar. Em outras situações, Ele só me mostrava o passo a passo, e eu tive que entregar o que eu já sabia ao que era puro e imaculado. Todas as coisas que o Senhor me deu trabalharam juntos e eu não poderia ter terminado o trabalho sem todos os espíritos que trabalharam em conjunto comigo. Você buscou por compreensão. Compreender a sabedoria é inútil sem ter a compreensão.
Mas agora o Senhor deseja que você saiba quando você tem sabedoria, mas nenhuma compreensão. Então você deve parar e esperar antes de agir. É somente quando a sabedoria e o entendimento estão equilibrados em conjunto, em cooperação com o que ele lhe mostrou, é que o produto finalizado poderá surgir. Muitas pessoas do seu tempo têm uma visão e eles perseguem a visão fora da sua carne, e isso acaba fazendo mais mal do que bem. Se eles estivessem sido obedientes e pacientes, o dano não teria surgido. O Senhor deseja que todos os espíritos trabalhem juntos em harmonia. Quando você pode se entregar à sabedoria dele, ao entendimento, ao conselho, poder e conhecimento, e andar no temor do Senhor, permitindo que o Espírito do Senhor venha sobre você e cumpra o seu trabalho, então a revelação do produto finalizado virá no tempo certo. É preciso pensar sobre isso. O Espírito do Senhor, que é a unção profética, é a porta de entrada para o resto dos 7 Espíritos. Nesse lugar, no poço da sua presença, você recebe um aceleramento. Ele vai começar lentamente e então progredir. Imagine um rio profundo, que quando você opera nos 7 Espíritos, as águas começam no tornozelo. Então, conforme você vai entrando nele, as águas vão subindo ao joelho, depois para a cintura e, eventualmente, já já você estará nadando. Para muitas pessoas que não se renderem, elas levarão uma vida inteira para completar apenas a primeira parte do seu destino. Se você entender e aprender a esperar no Senhor, se você se render aos 7 Espíritos de Deus, que são os seus tutores, e permitir que eles lhe mostrem o que está por vir, e se você não entrar com pressa, então haverá tempo de sobra para tudo o que Deus tem a ser realizado para você. Depois dessas palavras, eu agradeci a Bezalel e ele desapareceu. Eu estava com um sorriso no meu rosto. Olhei para o Senhor e lhe agradeci pelo que ele estava fazendo em mim e através de mim. Todas essas experiências fizeram algumas coisas em mim e através de mim, e eu estava bem consciente disso. A primeira delas foi a cura. Eu nunca entendia como o amor poderia curar, até que eu olhei nos olhos de Jesus pela primeira vez. Ele me trouxe um aumento na intimidade, que veio acompanhado com o poder da revelação e da compreensão. Finalmente, foi aumentado a minha capacidade para ele. Eu estava agradecido por todas essas coisas. A revelação e a compreensão são poderosas, muitas vezes além do que podemos atualmente compreender. Era como se cada experiência fosse vivificada a um maior nível de compreensão e revelação. O Senhor, graciosamente, me permitiu refletir enquanto ele estava junto ao pódio de ouro. Depois eu entendi tudo o que ele disse, e então ele olhou para mim, dizendo: Eu quero explicar algo mais para você, e então eu vou responder a sua pergunta. Eu ri para mim mesmo, porque eu não tinha feito uma pergunta ainda, mas ele sabia que eu tinha uma. Então Jesus continuou: Eu desejo que todos os meus santos andem na plenitude do Espírito Santo. Você deve dizer ao meu povo que isso não é algo que eu tenho para um grupo selecionado de poucos, mas isso está aberto a todos os santos, da mesma forma que estava disponível para mim. As pessoas vão dizer coisas como:
Ah, isso é para poucos. Mas eu digo novamente que isso é para muitos. Agora, respondendo à sua pergunta, o pódio é de ouro por duas razões. Primeiro, você deve entender o que ele representa. Ele é mais do que apenas um pódio. Ele se trata de qualquer tipo de plataforma onde as pessoas afirmam estar falando em meu nome. Isso pode ser no local de trabalho, nas ruas ou em um edifício. Ele é de ouro porque se tornou um ídolo no coração do homem. As pessoas têm idolatrado o pódio e as pessoas que estão por trás dele. Isso tem chegado a tal ponto que eles se esqueceram da simplicidade do Evangelho e o que significa ter um relacionamento comigo. A segunda razão por ele ser de ouro é porque quando você está autorizado a ficar em uma plataforma, atrás de um pódio ou na rua, falando com as pessoas em meu nome, se é para uma pessoa ou para 1 milhão de pessoas, você está falando de um lugar de revelação, e somente revelação. Eu preferiria um homem pobre falando com um coração quebrantado e contrito, de um lugar de amor, dizendo apenas eu te amo, do que um homem educado, sem coração, pregando uma mensagem bonita para mim. Estou irritado e meu pai está farto de pessoas que usam a graça como uma desculpa para fazer como eles querem e dizem que estão em um lugar santo em meu nome. Essa plataforma, esse lugar onde se fala em meu nome, é um lugar sagrado e não deve ser contaminado. A hora está chegando na terra onde, se a pessoa em pé nessa plataforma falando em meu nome não estiver andando em pureza, eles irão sofrer o mesmo destino que Ananias e Safira tiveram. Entenda uma coisa: a minha motivação nessas coisas é apenas o mais puro amor, e se isso acontecer, será com a finalidade de resgatar a muitos e aniquilar qualquer coisa que estava no caminho do amor. Que o temor do Senhor proteja a muitos desse destino. Respirando fundo, eu disse: Senhor, eu realmente não quero dar essas instruções ao povo. Eu realmente não estou animado com isso, mas irei fazer como você me ordenou. Irei fazer isso com uma boa atitude. Eu sei que não é bonitinho e fofo, mas eu sei que é a verdade. Obrigado, eu vou. E por favor, libere sobre mim mais temor do Senhor. Ele concordou e, como um perfeito cavalheiro, disse: Obrigado. Depois ele desapareceu. Assim que ele desapareceu, eu bati em meus joelhos e gritei: Pai, ensina-me os teus caminhos, mostra-me as tuas veredas, revela-me qualquer coisa má dentro de mim, restaura-me e purifica-me com a sua verdade e guia-me pelo caminho eterno. Nesse instante, atrás de mim, ao meu redor e aparentemente dentro de mim, o mais alto rugido do leão que eu já ouvi cresceu. Era sem vergonha alguma, mas cheio de poder, autoridade e glória. Ele estremeceu tudo o que poderia ser abalado, incluindo a mim. E depois que não havia mais nada, brotou uma calma e um silêncio. Até mesmo Gibraltar foi abalado por isso. Eu tinha conhecido o Senhor como Cordeiro, mas agora ele estava começando a se revelar como o leão. Sentando-me ao lado do pódio, eu comecei a refletir sobre tudo que o Senhor tinha acabado de falar. E quando comecei a contemplar, entrei em uma outra visão interativa.